Olá! Sejam muito bem-vindos novamente. Então, agora daremos continuidade ao assunto da nossa aula de História, a Era Vargas. Na videoaula anterior, falamos então do chamado, ou da chamada Revolução de 30, como se deu esse processo, e também falamos de alguns problemas que Getúlio Vargas teve. Ele teve que criar uma nova Constituição, Constituição de 34, e também ele teve que sufocar uma revolta, uma rebelião, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar então, nesta videoaula, do governo provisório, dos problemas internos que Getúlio Vargas terá neste período e chegaremos até o golpe que Getúlio Vargas dará em si próprio. A chamada, então, vai se dar início, a partir daí, o Estado Novo, ou a ditadura de Getúlio Vargas. Então vamos lá. Getúlio Vargas, então, será eleito em 34, de forma unânime, bem dizer, e colocando assim o seu governo de maneira legítima. Até então ele era um usurpador do poder, estava de forma provisória governando o Brasil. E ele vai fazer muitas medidas, ele vai reavivar a questão do café, e aos poucos Vargas vai introduzir no Brasil uma estrutura ou uma infraestrutura de desenvolvimentismo no país. Ele vai então criar bases para o que a gente tem hoje no país. Dentre as leis trabalhistas, que algumas já foram retiradas, mas também a criação da Petrobras, criação da uma indústria ou fábrica nacional de motores, as companhias Vale do Rio Doce, por exemplo, que eram responsáveis pela mineração, que foram vendidas no governo de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, Vargas terá a responsabilidade da estruturação do país. Há quem diga, alguns historiadores afirmam que a subida do poder de Vargas, ela corresponde para nós à nossa Revolução Industrial, que o país vai passar a deixar de ser um país 100% agrário para entrar no mundo, então, da industrialização. Vamos lá, então. Dentre 34 e 37, que é o período que vai durar o governo de Vargas, dentro do governo constitucional, legal, enfim, por direito, eleito, ele vai ter alguns problemas. O que nós temos no mundo neste momento? Nós vamos ter, nesse período de 1934, já havia terminado a Primeira Guerra Mundial, lá em 18, nós tivemos os norte-americanos como os grandes vencedores desta guerra, aqueles que vão ter os maiores lucros, e nós teremos também, neste período, a ascensão do poder de ideologias totalitárias na Itália, na Alemanha, né, o fascismo e o nazismo. Também teremos experiências fascistas na Espanha e em Portugal. Fora o governo comunista, ou barra socialista, que assume a partir de 1917 lá na Rússia, criando por lá, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, no mundo está pairando estas ideias aí, principalmente as ideias nazifascistas e as ideias comunistas. Como o Brasil não é uma ilha isolada, dentro do país nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, AIB. Então, é uma ideologia, foi um grupo que se reuniu com inspiração fascista italiana. Um dos seus maiores líderes será Plínio Salgado, que vai liderar, então, este grupo, que era um grupo muito organizado. Aliás, existem pessoas ainda que são integralistas no próprio governo do atual presidente Bolsonaro, enfim, espalhados pelo Brasil afora. Tu encontra ainda pessoas adeptas ao integralismo. Então, movimento político de extrema-direita, seu líder Plínio Salgado. O que eles queriam, então? Eram governos fascistas, forte nacionalismo, antiliberalismo, eles detestavam a economia liberal, anticomunista, e tinha uma saudação aos moldes lá de Adolf Hitler.
Só que aqui no Brasil a saudação era Anauê. Anauê, uma saudação, tá? Muito bem. Para contrapor os integralistas, nós vamos ter os comunistas no Brasil, liderados por Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, tá? Ele será o presidente do Partido Comunista Brasileiro e ele vai juntar no entorno do Partido Comunista outras pessoas, outros grupos, enfim, na chamada Aliança Nacional Libertadora, ANL, tá? O que queria, então, qual era a inspiração dos comunistas no Brasil à época? Eles queriam seguir os moldes do stalinismo, lá da União Soviética. Eles queriam a estatização das empresas. O que é isso? É tornar as empresas privadas em públicas. Reforma agrária, né? Dividir a terra do campo entre as pessoas e tirar das mãos de poucos proprietários com muita terra. Suspensão da dívida externa, não pagar a dívida externa e pegar o dinheiro para, enfim, ajudar o Brasil a crescer. E, por fim, o seu lema era pão, terra e liberdade. Pão, terra e liberdade. Vargas vai ter que lidar com esses dois extremos aí. Tá? Um extremo à direita e um extremo à esquerda. O que acontece? Plínio Salgado achava que quando Vargas assumisse o poder, ele daria alguns cargos ao Plínio Salgado, aos integralistas, pois os integralistas sempre ajudaram Vargas. Tá? Do lado comunista, os comunistas vão tentar derrubar Vargas do poder, na chamada intentona comunista, que não vai dar certo. As pessoas serão presas, o Luiz Carlos Prestes consegue fugir e o partido é colocado na ilegalidade. Pois bem, em 37, quando aconteceria uma nova eleição, Vargas vai fazer o seguinte: ele vai dar um golpe em si mesmo. De que forma? Vocês sabem o que é fake news, né? Notícias falsas. Vargas vai se utilizar do fake news. E o Bolsonaro achando que ele que tinha inventado essa coisa, né, na política, mas não. Vargas já tinha utilizado isso. Então ele vai expor para a sociedade à época o chamado um plano que teria os comunistas criado um novo plano para tentar novamente tomar o poder. O nome deste plano chamou-se Plano Cohen. Plano Cohen, que era essa tentativa então de tomada do poder por parte dos comunistas. Mas era mentira, era uma fake news. O que Vargas faz então? Ele vai declarar um estado de guerra, tipo estado de emergência, estado de calamidade pública. Ele vai declarar o estado de guerra, onde a população perderia seus direitos e liberdades enquanto cidadão, tá? E vai declarar em 1937, em 10 de novembro de 37, a instituição do Estado Novo. O que é o Estado Novo? O Estado Novo será uma ditadura aos moldes da Itália, aos moldes do fascismo italiano. Então Vargas vai se tornar um ditador e em 37 ele vai criar uma nova Constituição. Sim, tinha feito uma em 34, agora outra em 37. Só que nessa Constituição, tudo aquilo que tinha de positivo da anterior, algumas coisas serão retiradas. Vou ler aqui alguma coisa. Caráter autoritário e perda das liberdades individuais. Eleições indiretas para presidente. O povo não votaria mais diretamente. Escolheria um deputado e esse deputado votaria em quem ele quisesse. Mandato presidencial de 6 anos. Instituição da pena de morte no Brasil e exclusão dos direitos trabalhistas, todos eles, assim como o direito de fazer greve. Pois é. Vargas, então, se torna um ditador. E nós teremos no Brasil uma ditadura civil. Bom, Vargas vai ter que criar, então, um departamento de imprensa e propaganda. Qual era o objetivo deste departamento? O DIP. Era fiscalizar, controlar rádios e jornais, não existia televisão na época, muito menos internet, e também
professores de história, padres, pastores, as pessoas que formam opiniões foram fiscalizadas, perseguidas, torturadas por este departamento. Certo? Então é isto. Então nós falamos nesta videoaula, então, do governo constitucional de Vargas, falamos do integralismo, falamos dos comunistas, da ANL, falamos então da fake news chamado Plano Cohen, que foi plantado por Getúlio Vargas com um objetivo muito claro, que era de dar maiores e plenos poderes a si próprio. Até a próxima aula.